Na estreia do técnico Martim Palermo, o Fortaleza voltou a vencer depois de 8 partidas, quebrou uma sequência de 4 derrotas consecutivas e ainda derrotou um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Uma estreia melhor do que essa é impossível. Vamos falar sobre esse 2-0 do Fortaleza em cima do Vitória? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Estamos aí pertinho dos 45 mil, dê uma força, dê uma moral aqui pro canal do blog, tem muita coisa boa aí com quem podcast. Vamos lá, meus amigos, olha, pra começar, pra mim foi uma enorme surpresa a escalação e pra mim uma enorme surpresa ele não ter relacionado o Lucas Sacha e o Guzman. Pô, o pessoal tava falando aí que o Guzman tava treinando bem, a gente esperava que o Guzman pudesse pelo menos ir pro banco. E o Sacha não ser relacionado, rapaz, olha, pra mim era o melhor jogador do Fortaleza, era o jogador mais regular, vamos falar assim, né? Nesses momentos de dificuldade do time tricolor. O Lucas Sacha tá muito bem. Não ficar nem no banco, nossa, mas pra mim foi uma surpresa enorme. Assim como o Guzman, o Guzman tá um mês aí treinando, pô, não tinha condição dele ficar no banco, não tinha condição de jogar 10, 15 minutos. O Crispim foi pro banco, e ainda inclusive entrou, né? E o Guzman não. Enfim, mas o Fortaleza acabou vencendo, meu amigo, 2-0. E o sistema defensivo do time tricolor hoje foi muito bem. Pra mim, eu não sei pra você, se você precisar deixar aí nos comentários, mas o Brits jogou bola demais, cara. Que é isso? O Brits voltou a ser aquele Brits lá de 2022, quando chegou junto com o Caio Alexandre, junto com o Lucas Sacha, com o Thiago Galhardo e deu aquela arrancada incrível do Fortaleza, que saiu da lanterna pra chegar ao 8º lugar e ir pra Libertadores. O Brits jogou demais hoje, demais, foi muito bem. Assim como o Ávila também, o sistema defensivo do Fortaleza. O Mancuso, aqui eu critico demais aqui, mas hoje ofensivamente foi bem. O Pacheco nem se fala. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou fã do Pacheco. Acho pra mim o melhor lateral do Fortaleza, um dos melhores dos times daqui. O time do Nordeste, futebol do Nordeste, joga muito o Pacheco, mas ele tava sempre com aquele problema de tendinite, eu não sei se não tava se adaptando bem ao Renato Paiva, no final ali com o Vojvoda não tava bem, mas enfim, voltou a ser o Pacheco que a gente conhece e fez um golaço, um belo gol, o segundo da vitória leonina. Mas assim, o sistema defensivo veio, Matheus Pereira também, muito bom. E a linha, né, que ele colocou o Pierre, a minha surpresa foi essa, ele colocou o Pierre de titular, o Pierre jogava praticamente como terceiro zagueiro, saída de bola, né, ele ficava entre os dois zagueiros, né, o Brits de um lado, o Ávila do outro, e ele ali no meio comandando a saída de bola. O que eu acho que falta é o setor ofensivo, né? Ele surpreendeu, colocou o Pikachu lá na frente, nem colocou o Marinho, né? Nem colocou o Pochettino. A gente imaginava que fosse um time num 4-4-2, um time um pouquinho mais forte no meio de campo e ali o pessoal da frente um pouquinho mais solto, mas o pessoal do meio de campo mais contendo, né, para ter uma marcação mais forte. Mas não, Breno Lopes de um lado, Pikachu do outro e o Lucero. Mas, meus amigos, o Lucero tá difícil, viu, cara? Que é isso? Como é que um ser humano desaprende? Eu fico com sinceridade sem entender, cara. Não é possível, cara. Pô, o Lucero, pra mim, era um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro e é incrível a capacidade que ele tem de não tá conseguindo jogar bola, não rende. E aí, pra completar, o homem botou o Adam Bareiro. Vocês viram o gol que o Adam Bareiro perdeu? Minha nossa senhora. Rapaz. Sei não, viu? Difícil. Então, acho que... Olha, se ele deu uma corrigida, né? O sistema defensivo do time hoje foi muito bom. Claro, eu sei, meus amigos. É o Vitória. Um time que tá na zona de rebaixamento também. Tem apenas 22 pontos. Sei muito bem. Mas, Fortaleza... 4 partidas que o Fortaleza sofria gols. Enfim, parou de sofrer gols. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Mirassol, perdeu pro Inter, perdeu pro Vélez. Só conseguiu mesmo lá no 0-0 com o Vélez. Naquele primeiro jogo lá da Libertadores aqui. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de... Eu acho que deu uma corrigida boa. Pelo menos deu um alento. Eu acho que era isso que precisava. O time não se levar gols e ainda fazer 2. Mas lá na frente precisa. Hoje o Priol não foi bem. E as mudanças não deu certo. Ele botou o Crispim, colocou o Pochettino, colocou o Marinho, colocou o Bareiro. Nossa. Complicado. A minha expectativa era pro Guzman.
que o Guzmán pudesse jogar ali e ser bem. O primeiro tempo foi um jogo muito fraco tecnicamente. Assim, pô, você não pode esperar de dois times, né? O Fortaleza, um novo treinador, o Vitória também, né? O Rodrigo Chagas, que assumiu o clube agora recentemente. E o Vitória levou de 8-0 do Flamengo, depois se recuperou no 1-0 contra o Atlético Mineiro, mas a gente sabe das limitações técnicas do Vitória. E o Fortaleza por tudo que tá passando. Então não dava para esperar uma partida brilhante. Mas o jogo foi muito pegado, né? Eram muitos cartões amarelos, algumas faltas duras. Então o primeiro tempo foi bem difícil. Um vacilo lá do Vitória, da defesa do time baiano. O Mancuso acabou pegando uma bola, ia chutar, o Breno Lopes roubou, ficou puto ele, né? Mas aí o Breno Lopes acabou arriscando o chute, deu certo, 1-0. Assim, e o Vitória foi praticamente um chute a gol, né? Só foi um chute, acho que foi do Érico, uma defesaça do João Ricardo e pronto. Só isso mesmo. No segundo tempo, Vitória, lá no finalzinho, depois de muito aparecer, mas muito pouco. Fortaleza impiedoso no início do segundo tempo, com Bruno Pacheco, bola na trave do próprio Pacheco, teve chance com o Lucero, teve chance com o Breno Lopes, poderia ter feito o 3-0, não fez, mas fez o 2-0 e depois controlou a partida. Controlou total de bom domínio, indiscutível, seguro, um time seguro, sensação que dá pro Fortaleza aqui, meu amigo, pode vir. Pode jogar a bola, porque eu seguro aqui que eu dou conta do recado. E foi de boa. E as mudanças que ele fez, né? Ele acabou fazendo algumas alterações ali com 17 minutos, colocou o Crispim, colocou o Rodrigo. Cara, ele colocou o Rodrigo, meus amigos. Ele tira o Pierre, coloca o Rodrigo, tira o Priol e coloca o Lucas Crispim. E assim, o Priol... Enfim, o Priol não estava bem de jeito nenhum, o Priol não foi bem. E o Crispim... ali, meus amigos. Enfim, eu esperava um pouco mais. Mas, gente, o principal eram os 3 pontos. É como eu falei nas outras redes sociais. Eu acho que mais do que você precisar de uma atuação convincente, de um futebol vistoso, o Fortaleza precisava dos 3 pontos. Paz, olha, aquele gol que a bola bate na trave, não toca nem na rede e sai, aquele gol do Sport que não deram, que o VAR não deu, pronto, ia sair de um gol daquele, a bola bate na trave, lá dentro, volta e não precisa nem balançar as redes, aos 96 minutos, 1-0, pronto, levando bola na trave, João Ricardo sendo melhor do campo, não importa, a Fortaleza precisava vencer. Por que precisava vencer? Para dar uma confiança no time, né? Uma esperança, dar um ânimo, cara. O time vinha mal, muda de treinador e não dá certo. E eu acho que o sistema defensivo... Aí é o que eu falo. O sistema defensivo foi bem. O ataque a gente fala já de algumas coisas e tal. O sistema defensivo foi bem. Fez 2 gols. Um abraço, pô. Pronto. Tem mais uma semana toda para treinar. Vai pegar um Palmeiras. Cara, independente de qualquer coisa lá. O que vier é lucro lá do Palmeiras. O que vier é lucro. Um empate, qualquer coisa, não importa. Não importa. O foco do Fortaleza é outra coisa. A parte de baixo, depois do Palmeiras, vai pegar o Sport. Mais 3 pontos que tem a obrigação de fazer. Então, assim, ele precisa de ajuste. Eu acho que ele já pôde ajustar um pouco o sistema defensivo. Eu acho que já deu. Com o Brits e o Gávila hoje foram bem. E aí, é lá na frente, né? Com o Prió, com o Breno Lopes, com o Lucero, com o Marinho, com o Pikachu, com o Alanzinho, com o Davidson. Com quem for lá na frente, ele precisa dar um jeito que realmente eu não gostei hoje. Acho que ninguém gostou. O sistema ofensivo hoje deixou muito a desejar. Poderia ter feito muito mais gols. As oportunidades criadas, o time errava. Contra-ataques que o time podia fazer e vacilava. Aquele último terço, a última bola, a assistência, a finalização, o time não acertava. Mas... vamos ajustando. Tem uma semana para depois pensar. O importante era os 3 pontos. Mais de 29 mil pessoas na Arena Castelão. Acho que é um bom público para um time que vinha numa sequência ruim. Apesar do ingresso de R$10, apesar de toda a promoção, as 91 camisas distribuídas no estádio antes de começar a partida, do sócio torcedor gratuito. Enfim, de tudo isso, eu acho que pelo que o time está passando, sofrendo... eu acho que foi um bom resultado, um bom público, 29 mil pessoas. Poderia ser mais? Claro que poderia. Mas é preciso buscar ter a confiança do torcedor. E eu acho que uma vitória, um resultado positivo, 2-0, somos um concorrente direto, acabar essa sequência negativa, eu acho que valeu muito a pena. Eu não sei para vocês, por isso eu peço para você deixar aí nos comentários o que é que você achou da partida, quem você achou que foi o melhor em campo. E claro, se você puder curtir esse vídeo, melhor ainda, compartilhar, que eu agradeço demais e fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Agora o Fortaleza tem uma sequência, uma semana sem jogos, só volta no próximo final de semana contra o Palmeiras lá no Allianz, lá em São Paulo, depois uma semana de novo para jogar contra o Sport aqui na Arena Castelão. Durante a semana a gente tem muito para falar sobre isso.
É isso, meus amigos. Até a próxima.